Irmãos, vamos entrar na palavra de Deus? Hoje eu quero falar com vocês sobre o favor de Deus. Quem quer o favor de Deus aqui para a sua vida? Irmãos, essa é a maior bênção que tem para nós. O favor de Deus. Jesus falou assim, sem mim, nada podereis fazer. E quem é Jesus para nós? Apocalipse 19:13 diz que Jesus é a palavra de Deus. Então, sem a palavra de Deus, sem a orientação de Deus, sem a instrução de Deus, sem o revelar da vontade de Deus, nós não podemos fazer nada. Sem mim, nada podereis fazer. Eu até falo que quando a pessoa está caminhando com Deus, e ela está numa aflição, ela está numa luta, né? Eu peço para que a pessoa, a palavra de Deus fala, né? Se você está aflito, ore. E se você está feliz, cante louvores. Porque às vezes a pessoa está aflita e ela começa a meter a mão pelos pés, começa a meter os pés pelas mãos, só que ela está sem Jesus. Como assim sem Jesus? Sem a direção. Existem direções de Deus para nós, que Deus já dá e já está dentro da gente, né? E quando surge uma aflição, aquilo desperta, é como se Deus falasse no nosso espírito, é como não, Deus fala no nosso espírito, aquilo desperta e a gente age sobre aquela palavra, estamos com Deus. Mas às vezes fica um silêncio nos céus, não fica? Às vezes fica um silêncio nos céus, e você está no momento, você está numa dificuldade, e você quer agir, você quer fazer, só que a Bíblia fala, sem mim é a palavra, sem a orientação, sem a direção. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar a Deus. Porque quando eu busco a Deus, nós aprendemos aqui na quinta-feira, que nós clamamos a Deus, Ele nos responde, e Ele anuncia coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos. Então Ele dá a orientação para a gente agir sobre a palavra dEle, na oração, na intimidade com Deus. Se você não tiver a palavra de Deus para você agir em determinadas situações, não passe, não coloque os pés pelas mãos. Não deixe que a aflição te dirija, não deixe que as emoções te dirijam. Por quê? Porque você pode agir sem Ele, se agindo sem Ele, você age sem o favor dEle. O Senhor Deus é claro quando Ele diz nas cartas dos apóstolos menores, nas cartas, o Senhor diz ali, tudo que você pedir segundo a minha vontade. Então você sabe a vontade de Deus? Não, pastor? Então procure, busque. Quando você souber a vontade de Deus, você vai e exerça a palavra de Deus. Aí você não vai estar sem Ele. Aí você vai estar com Ele. Aí o favor de Deus vai estar com você. E aí, meu irmão, operando Deus, minha irmã, operando Deus, quem impedirá? E o favor de Deus, o que significa o favor de Deus? Significa isso aqui. Eu pedi para ver se dava para colocar, não sei se eles conseguiram lá digitar. Se eles conseguiram, coloque para mim, porque eu passei agora em cima da hora para eles. Se eles não conseguiram, não tem problema não, tá? Não conseguiram? Não, né? Eu passei para a Aline. Não viu, não? Só balança a cabeça que eu não estou vendo. Não? Tá bom. É que eles estão olhando para mim assim, eu estou aqui. Coloca ou não coloca? Faz. Agora eles falaram que não. Então vamos lá. Diz assim, O que significa o favor de Deus? São ações e atitudes assim que fazem com que um caminho seja feito quando não havia absolutamente nenhum jeito. Ou seja, quando você está vivendo o favor de Deus, quando você está vivendo Deus contigo, você pode ter certeza que ainda que não tenha jeito nenhum de acontecer, Deus vai abrir um caminho. Você sabe por quê? Porque Ele foi quem deu esse caminho para você entrar nele. Foi Ele que deu a palavra. Lembra que eu falei no início? Você já buscou a vontade dEle. Então você já tem a vontade dEle. Você não está agindo por você. Você está agindo por Ele. E o que Ele diz na palavra dEle? A palavra dEle não volta para Ele vazia. Ela vai prosperar naquilo pela qual ela foi enviada. É o favor de Deus que faz com que você se destaque do resto, dos demais. Vença na vida e seja bem-sucedido. Ninguém recebe nada se do alto não for o quê? Concedido. Quando você tem o favor de Deus, você pode ter certeza, você pode começar de um jeito, mas você vai terminar de outro. Davi tinha o favor de Deus, gente? Tinha.
Davi, mesmo antes de ser o rei, estabelecido no trono, ele já se destacava mais do que Saul. Porque existia um favor de Deus sobre a vida dele. Eu até falo que a unção que uma pessoa tem é dela, não é da igreja. A igreja tem uma unção, o pastor tem uma unção, cada pessoa tem uma unção. E essa unção, ela não vai ser reconhecida por imposição. Essa unção vai ser reconhecida porque essa pessoa, Deus vai mostrar o favor dele através dessa pessoa. Onde essa pessoa colocar a mão, vai prosperar. Porque Deus é com ele. Porque Deus é com ela. Então o próprio Deus vai mostrar, porque Deus, ele confirma os passos do homem bom. Deus, ele é um fogo consumidor. Então Deus mesmo vai mostrando, porque Deus tem um propósito com aquela pessoa. Você pode observar o rei Davi, né? Antes de ele ser rei, Deus foi com ele contra o urso, Deus foi com ele contra o leão, mas depois Deus foi com ele publicamente. Deus foi com ele diante de todos os olhares de Israel. E o que aconteceu com Davi depois do gigante? Depois do gigante, irmãos, todo aquele povo, todo Israel, todos eles viram realmente que Deus era com aquele menino, que Deus era com aquele garoto, que Deus era com Davi. E esse é o segredo para a gente conseguir realmente chegar onde Deus quer que nós venhamos chegar. Nós precisamos buscar, entender, né, na verdade, que esse favor de Deus está na nossa vida. Está na nossa vida, sim, pastor. E Deus tem um propósito para cada um de nós. Quando você entende o seu lugar no reino de Deus, quando você entende o seu lugar na igreja, quando você entende o seu lugar, né, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar nesse mundo, ali Deus te dá uma palavra e Ele te apresenta de que forma e como Ele quer te usar, e você vai pelo aquele caminho, por mais seja simples aquilo que Deus está dando para você, ali você está recebendo algo para ser aprovado por Deus. O favor de Deus vai se manifestar na sua vida, e vai acontecer, a coisa vai acontecer. E isso vai ser graça de Deus, favor de Deus, puro para mim, puro para você, ou para quem quer que seja. Você se destacará dos demais. O José se destacou, sim ou não? Sim. Agora, quando você se destaca, diga assim para o seu irmão, se prepara para levar pedrada também. Se prepara para ser rejeitado. Se prepare para ser invejado. Se prepare para ouvir o que você não quer ouvir. Se prepare. Porque se a gente não se preparar para isso, a gente vai parar no meio do caminho, mesmo tendo o favor de Deus. Porque José, ele tinha o favor de Deus, mas ele foi prejudicado e muito prejudicado. Muito. Mas o que prevalece na vida dele no final? O favor de Deus. Você não sabe o que Deus tem para você? Não, pastor. Busque que você vai saber. No início eu falei sobre isso. Pastor, eu sei. Então continue caminhando hoje, amanhã e sempre. Fazendo de coração a vontade de Deus. Você vai ser bem sucedido. No mundo secular, esta graça do Senhor, que é chamada de sorte. Mas no reino de Deus, é chamado de favor de Deus. Favor de Deus. Você sabe que Deus pode dar um favor até para quem não é da igreja? Por causa de um propósito dos céus. Sim ou não? Sim. Deus deu para tantos homens a graça de descobrirem a energia, descobrirem a luz, verdade ou não é? De descobrirem um avião, de descobrirem todas essas coisas. Fulano que criou, não, fulano não criou, ele descobriu. Porque tudo aqui é sombra do que já existe lá. A base do trono de Deus são rodas. Então a roda não foi criada aqui, a roda foi criada lá. Então Deus, Ele deu isso. O Jó falava de um tribunal de Cristo, aqui tem um tribunal dos homens. Nós temos 3 poderes que reinam celestiais: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui nós temos também 3 poderes. Em alguns lugares tem a soberania, que foi no caso
da rainha Elizabeth, agora que faleceu. E soberania já existe lá. 3 poderes já existe lá. Tudo que existe aqui é sombra do que já existe lá. Então Deus deu favor, deu graça, até para quem não era uma pessoa cristã, mas Deus deu por causa de um propósito celestial. Deus falou para Daniel que nos últimos dias a ciência iria se multiplicar. E o favor de Deus vem e mostra para as pessoas. E as pessoas descobrem, mas elas acham que elas são autoras daquilo, que elas são as tais. Não, tudo é dele, vem dele. Tudo tem que ser por ele. E para ele são todas as coisas. Para ele são todas. Uma profissão maravilhosa, olhei para uma pessoa agora, uma profissão maravilhosa é a de medicina. É ou não é? Sim. Mas quem criou o corpo humano? É fantástico isso. E Deus dá sabedoria para os homens através da ciência e entender o que Ele criou. O corpo humano é algo maravilhoso, é algo esplêndido, é algo perfeito. É algo tremendo. E Deus criou. São favores de Deus. Então, quando Deus, Ele quer te destacar, o favor dEle vai se manifestar na sua vida. Ele vai. E não vai ser sorte não. Fulano deu uma sorte, hein? Fulano deu uma sorte, você viu? Você viu quem está do lado do fulano, ajudando o fulano? Você viu quem está do lado do ciclano, ajudando o ciclano? Não é sorte não, irmãos. É Deus. Alguns dizem, é sorte. Outros dizem, é Deus. E quem está passando pelo favor de Deus diz, sempre foi Deus. Sempre será Deus. Deus é Deus na nossa vida. Ele é Senhor na nossa vida. E nós precisamos ter isso conosco. A graça de Deus é o favor que nós temos. Mas a graça, no contexto geral, para a salvação somente, não. Mas a graça no contexto também particular. Existe a graça no contexto geral, que é a graça para a salvação, que é comum para todos. Mas existe uma graça no contexto particular. Por exemplo, quem foi escolhido para ser o pai da fé? Então não adiantava o Ló querer ser o pai da fé, que ele não ia ser. Não queira ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Porque aquilo ali não é graça para você, é graça para o outro. Que coisa, hein? Não queira ser o que você não chamou para ser. Seja feliz com aquilo que você é, se contente. Busque a Deus, que Deus vai dar uma graça particular para você. Isso em todas as áreas da sua vida. Porque quando a gente começa a comparar a nossa vida com a vida das outras pessoas, a gente começa a entrar por um caminho errado. Entrar por um caminho que não é o caminho de Deus. Asaf fez isso e quase escorregou, quase desviou. Quase. Ele chegou a achar que o que ele estava fazendo em Deus não valia de nada. Que ele chegou a achar que purificar o coração na inocência não valia de nada. Até que ele entrou na presença de Deus e ele entendeu que ele estava olhando de forma errada. Ele estava comparando a vida dele com a vida de um perdido. Não compare a sua vida com a vida de ninguém. Diga amém, Jesus? Com a vida de ninguém. Tem a graça no contexto geral. O que é a graça no contexto geral? Você quer ver uma coisa? Vem aqui, André, faz favor. Vem aqui, André. Vem aqui, sobe aqui, pode subir aqui. Pode subir aqui. Vem aqui, Rian, vocês dois, vem cá. Vem aqui. É simples a graça no contexto geral. Você vai sentir agora até mesmo o amor de Deus revelado ao seu coração de uma forma maravilhosa. Esse rapaz aqui, ó, é o Barrabás. Ele matou, estuprou, fez tudo que não podia fazer. Pensa tudo quanto é crime exercido na face da terra, praticado por ele. Pensa, dos mais horrendos, até o furto de um celular, ou de uma caneta quando ninguém vê. Praticou tudo isso, fora outras coisas mais. Esse aqui é inocente, esse aqui não fez nada. Esse aqui não fez absolutamente nada. E o nome desse aqui é Jesus Cristo de Nazaré. Aí o que acontece? Deus Pai pega, olha para esse aqui,
miserável, uma pessoa que praticou tudo que não deveria praticar, e tira essa pessoa da cruz, tira essa pessoa da cruz, coloca ele aqui, ó, pode ir, vai indo, coloca ele aqui, assim, e pega esse aqui, que é inocente, abre os braços, como se você estivesse na cruz, e coloca ele na cruz, e esse aqui paga a conta daquele ali. Isso é um favor imerecido. Isso é um favor imerecido. Quem rejeitar isso aqui, rejeita Deus, rejeita Cristo, rejeita a salvação, rejeita tudo. Tudo. Isso é graça no sentido comum. Isso qualquer pessoa que reconhece o que Jesus Cristo fez, qualquer pessoa é salva. Diga amém, Jesus? É salva. Qualquer pessoa é salva. Agora, fica aqui um pouquinho, vem cá você, isso, e fica aqui. Esses dois garotos aqui estão na igreja, eles estão buscando a Deus, eles estão clamando a Deus. Os dois agora aceitaram Jesus, como diz ali aos Hebreus 12, 28. Coloca para mim aos Hebreus 12, 28. Coloca para mim, a gente vai ler. Pode ficar aí, pode ficar aí. Pode ficar aí. Olha só. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Ou seja, os dois se converteram e eles receberam sobre eles um reino. A graça de Deus está sobre ele, o favor imerecido que Jesus fez na cruz do Calvário já está sobre ele, o favor de Deus para a salvação está sobre ele. Esse reino não pode ser abalado, ninguém abala esse reino, ninguém. Você pode ter 1000 derrotas, o reino continua o mesmo. Você pode ter 1000 sucessos, o reino continua o mesmo. O reino independe do meu sucesso, independe do meu fracasso. Ninguém abala esse reino, ninguém, irmão, ninguém. Fulano pode ter sido um pastor e escandalizou, não abala o reino. Ninguém abala o reino. Ninguém. Quem perde com o escândalo são as pessoas que vão mais fracas, que ficam olhando para aquilo ali. Mas o reino de Jesus, ele é inabalável. Ninguém abala o reino de Deus. Aí eles receberam o reino de Deus. Agora eles vão buscando a Deus. Diga amém, Jesus? Amém. Vão buscando a Deus. Aí fala assim, ó, retenhamos a graça. Retenhamos o quê? A graça. Ficamos cientes de que participamos desse reino agora por causa de um favor imerecido. Mas retenhamos a graça só para a salvação? Não, olha só. Pela graça, sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor ou piedade. Então veja bem, agora eles estão buscando a Deus, e essa graça vai mostrar para eles onde eles serão colocados nesse reino. Entendeu agora? Porque eu estou aqui, sou pastor, presidente de um ministério, mas é graça. Deu para entender? Porque tem gente que se você dá um título para ele esquece que é pela graça. Não é? Tem pessoas que quando ele está por baixo numa empresa, ele ocupa uma posição, ele começa a pisar em todo mundo. Porque ele não entende o que é graça. Ele não entende. Tem pessoas que se esquecem de onde saíram. O que o Senhor Deus, ele falava muito ao povo do passado, o povo de Israel, os hebreus. O que ele falava? Eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, das mãos de Faraó. Não era assim? Te fiz subir dessa terra. Então Deus falava isso, não era para jogar na cara. Deus falava isso, por quê? Porque quem não é grato não chega a lugar nenhum. Quem não é grato a Deus não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Então esses meninos estão aqui agora, aí pela graça, Deus vem e dá um ministério para um e dá um ministério para outro. Eles entendem o que Deus tem para eles. Eles entendem o que Deus tem para eles. Se eles disserem, eu quero, Senhor, eu aceito. Por mais que cheguem situações em que pareça estar tudo fechado, o favor de Deus vai se manifestar. Deu para entender? O favor de Deus vai entrar. Porque quando Deus nos chama, Ele não nos obriga. Ele nos chama. Ele nos chama. Um dia, uma pessoa teve uma experiência com Deus,
E Deus falou com essa pessoa assim: eu quero que você seja a minha testemunha. Eu te escolhi para você ser a minha testemunha. O que é ser testemunha? Vocês estão testemunhando do que eu estou falando aqui, não é? Então vocês podem chegar lá fora e falar: olha, eu testemunhei de um culto em que o pastor pregou. Quem não está aqui não testemunhou. Então quando Deus fala assim, ó, eu chamo você para ser minha testemunha, sabe o que está falando? Você vai ter um contato comigo que outros não terão. Mas dentro disso, Deus falou para aquela pessoa: mas você não é obrigado. Você não é obrigado. Mas você é escolhido. Meu Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. Você é escolhido. E a Bíblia fala: muitos são chamados e poucos são. Então honre o seu chamado. Honre aquilo que você foi escolhido para fazer. E seja qual for a coisa mais simples que for, faça com todas as suas forças. Não deixe nada lá fora fazer você travar. Não deixe nada que acontece no seu trabalho fazer você travar. Não deixe nada que acontece na sua casa fazer você travar. Eu já preguei arrastando-me. Eu já preguei emocionalmente destruído. Mas não mandei outro pregar, não. O chamado é meu. O chamado é seu. E está na hora de você fazer o que Deus mandou você fazer. Está na hora de você fazer. Porque é a graça de Deus sobre você. Mas se você não quiser fazer também, você não precisa fazer, não. Não precisa. Deus, ele fala: você não é obrigado, mas você é escolhido. Elias chegou e falou assim: Senhor, só eu fiquei. Deus falou: não, tem 7.000 que não se dobraram. Se não for você, tem mais 7.000. Mas você foi o escolhido. Então Deus pode escolher qualquer um de nós, qualquer um deles, por um propósito. E eles podem falar: eu tenho dificuldade, para mim é difícil. Pode dar uma série de desculpas. Mas eles podem pegar e falar assim: eu vou cumprir o que Deus está querendo que eu cumpra. E quando a pessoa dá o passo, o mar se abre. Moisés ficou clamando. Deus, ó a luta, ó o faraó, ó o mar, ó o faraó, ó o mar, e o povo, agora saímos de lá, vamos morrer aqui, olha isso, olha aquilo, e aquilo outro. Deus falou: o que você tem na mão? O que eu falei para você lá no nosso encontro? O que eu falei para você lá no Sinai? O que eu falei para você quando eu te mostrei uma sarça sendo queimando, com fogo, envolvida de fogo, e ela não se consumia? Eu estava dizendo para você: você é essa sarça, e eu quero que o meu fogo envolva a sua vida. Quando eu te dei o cajado, o que você fez com ele? Sinais. Por que clamas a mim? Ordena ao povo que marchem. E o mar só abriu. O favor de Deus só aconteceu quando eles entraram para exercer a atitude deles sobre o favor de Deus. Sobre o que Deus revelou. Meu irmão, Deus não te tirou de onde te tirou para você morrer, não. Deus não tirou você do mundo, do Egito, para você morrer, não. Ele te tirou para você ter vida. Ele tem vida para você. Ele tem Canaã para você. Ele tem terra que mana leite. Ele tem terra que mana mel. Para mim e para você. É isso que faz com que a gente não pare. Porque o apóstolo Paulo disse, olhando para Jesus. Quando eu falo olhando para Jesus, não é olhando para Jesus todo machucado, magoado, murmurando, reclamando, que isso não é olhar para Jesus, não. Olhando para Jesus é com o coração limpo, lutando contra tudo, contra todos, para viver o propósito de Deus.
para viver o que Deus tem para a gente. A graça de Deus está com eles, porque ele já entende. Agora, se eles entrarem por esse caminho, de que forma? Retendo a graça. Ô irmão, você é abençoado em Deus, é contigo. Deixa eu te dar umas palavras boas, né? Graça de Deus. Ô irmão, você ora e Deus opera, graça de Deus. A gente olha para você e vê Deus em você, graça de Deus. Sempre retendo a graça. Amém, Jesus? Sempre retendo a graça. E servindo, diga amém, Jesus? Olha só, sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Nós, como igreja, devemos servir a Deus. Por isso, irmãos, por exemplo, você é uma pessoa que é próspera. De repente, como aconteceu já uma certa feita, a gente estava para pagar uma conta na segunda-feira e não tinha. Quando foi no domingo, Deus trouxe uma pessoa que pagou o mês inteiro da igreja. O mês inteiro. Mas imagina essa pessoa depois chegando e querendo ser senhor sobre a igreja. Deu para entender? É graça. É graça. Porque se uma pessoa ela devolve um dízimo que paga as despesas do mês inteiro da igreja, quanto que Deus não deu para ela? É graça. Quando a pessoa é grata a Deus, ela olha para a mesa dela, ela fala, obrigado, Jesus. Ela fala assim como a minha mesa está agraciada, a casa de Deus por mim será agraciada também. É graça. É isso que nós temos que viver. Sirvamos a Deus agradavelmente. É da maneira dele, não é da nossa. Você contrata uma pessoa, você fala assim, olha, você faz essa parte aqui da casa, dessa forma, dessa forma e dessa forma. Aqui você faz dessa forma, dessa forma e dessa forma. Aí você chega lá, a pessoa faz tudo diferente. Tudo contrário daquilo que você falou para fazer. Aí você fala, não é desse jeito. É dessa forma, dessa forma e dessa forma. Você vai orientando. E a pessoa ela não é moldável. Ela não é moldável. Ela quer estar dentro da sua casa, fazendo as coisas do jeito dela. Essa pessoa vai te servir de forma agradável? O que você vai fazer com uma pessoa dessa? Você vai dispensá-la. É ou não é? Você vai dispensá-la. Por quê? Porque ela não ouve. Quem não ouve, não serve. Não serve. Então ela não ouve. Existem muitas pessoas que não conseguem firmar em casamento, não conseguem firmar em lugar nenhum, em empresa nenhuma, em lugar nenhum, igreja nenhuma, porque não ouve. A igreja tem que receber a pessoa toda arrebentada, a igreja tem que receber a pessoa toda arrebentada, cheia de pecado, e a igreja tem que olhar e ver a pessoa lá na frente, restaurada como Pedro foi, como os apóstolos foram. Mas às vezes a pessoa chega na igreja, quando vê uma coisa que não gosta, ela já espana. Você acha certo isso? Hã? Sim ou não? Não. Tem gente que por uma vírgula, ele rompe com você, ela rompe com você. Mas por quê? Por que isso acontece em casamentos, em igrejas, em empresas? Por que isso acontece? Porque a pessoa não está curada. E a pessoa tem que se curar. E a única cura é Jesus Cristo. A única cura é o Senhor. A única cura é Deus. Imagine uma pessoa que ela sai de um casamento e ela traz todos os traumas daquele casamento para o segundo casamento. Imagina. Aquela pessoa que você está casando com ela de novo, não, com a outra, a pessoa que está casando, não tem nada a ver com outro casamento, irmão. Não tem nada a ver. E ela não é perfeita, como você está querendo que seja. Mas se fosse eu resolveria assim, se fosse eu resolveria assim. Mas não é você. Ninguém é igual a ninguém. A gente acerta e a gente erra na forma de decidir, na maneira de decidir as nossas coisas. E os nossos olhos têm que ser bom.
Amém, Jesus? Qual que é a motivação? Por exemplo, pastor Carlos, domingo retrasado, ele fez um ato de fé aqui e falou para as pessoas, pega o seu nome, coloca aqui no caderno que nós vamos orar por você. E eu vou ungir a sua mão esquerda. A Bíblia não fala de um livro que fala o livro das obras, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ali fala no livro das obras. A Bíblia não fala lá em Malaquias 4 sobre um memorial na vida de quem serve a Deus, na vida de quem não serve? Sim ou não? Sim. Eu estava lá em Recife, assisti o culto e falei, coloca meu nome no livro. Mas se uma pessoa, ela é traumatizada, ela fala assim, eu não vou colocar não, por que fazer isso? Vai estar constrangindo as pessoas a assinarem e colocarem o nome. Então, quer dizer, eu vou externar o que eu tenho. Tudo é puro para os puros, e tudo é impuro para aqueles que estão contaminados. Isso por que acontece? Porque o mundo nos contamina. A gente encontra muita malandragem lá fora. É verdade ou não é, gente? É. Mas pastor, e se ele tem outra motivação? Meu irmão, é a minha motivação que vai tocar a Deus. A minha. A motivação de Abel foi quem tocou a Deus, não foi a motivação de Caim. Caim nem foi recebido. Irmão, tem gente que prega por dinheiro, tem ou não tem? Tem gente que prega por vanglória, tem ou não tem? Tem gente que prega por contenda, tem ou não tem? Tem gente que prega de boa mente, tem ou não tem? Tem. Mas o que o Senhor falou? Que pregue. Porque isso vai resultar, vai dar um resultado. Daquela oferta, pessoas já me procuraram e falaram de resultados. Porque foram puros para o altar. Está dando para entender como que é a coisa? É assim. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Às vezes tem que ser o quê? Porque ela pode salvar a tua alma e aqueles que te ouvem. Então tudo é a forma que a gente ouve, sabe? A gente ouve o nosso coração. Eu vou servir a Deus agradavelmente. Diga amém, Jesus. Com coração puro. O resultado vai ser a salvação. E salvo significa curado, liberto, destravado, abençoado. Quem é abençoado, diga amém, Jesus. Servir a Deus com reverência e servir a Deus com temor, com obediência. Aí nós teremos o quê? O favor de Deus. Obrigado, gente. Entenderam? Obrigado. Se vocês estavam com sono, Deus colocou vocês aqui em cima. Já para vocês não dormirem. Enquanto vocês estavam aqui em cima, Deus estava agindo na vida de vocês. Entendeu, gente? Vocês entenderam como é que é? O nosso coração que agrada a Deus é assim. É desse jeito, é dessa forma. Olha só, Gênesis 39, do 1 ao 5. Gênesis 39, do 1 ao 5. A mensagem hoje é o favor de Deus. Vamos orar hoje, Deus, nós queremos teu favor. Olha só, 39, 1. E José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. E o Senhor estava com... Mas as coisas estavam boas para ele? Por que a gente acha que... Por que a gente é tentado a voltar atrás quando a gente vê uma dificuldade, né? A gente entra em dúvida a respeito do nosso chamado quando as coisas não estão favoráveis a nós. Ou a respeito do nosso casamento. Ou a respeito da empresa que estamos. Eu vou contar um negócio para vocês. Eu entrei numa empresa, eu tinha 14 anos. Naquela época registrava tudo. Eu entrei para trabalhar como office boy. E eu falei assim, eu não vou sair daqui como office boy. Eu vou sair daqui com uma profissão melhor. E aí eu comecei a me dedicar, eu comecei a sentar junto com os auxiliares administrativos, comecei a fazer amizade com as pessoas que eram do contas a pagar, da contabilidade, fui fazendo amizade com todo mundo, né? E eu, quando não tinha nada para fazer, os meus colegas também não tinham,
eles iam fazer bagunça, eles iam entupir banheiro, molecada, né? Iam jogar papel no vaso, né? Ia pichar a porta do banheiro, essas coisas assim, né? E eu sentava do lado do auxiliar administrativo e eu falava, você está precisando de ajuda? Eu estou sem fazer nada, eu posso te ajudar. Aí eles dão os piores serviços para você. Aí manda você em tal lugar, aí manda você em tal lugar, e fica te, né? Mandando assim, fazendo. E aí, irmãos, o que eu pensava? Eu falei assim, eles pensam que eu sou bobo, mas eu não sou bobo. Porque eu vou aqui, eu vou ali. Porque tem gente que se você levanta um líder na igreja, por exemplo, e esse líder começa a falar, irmão, conto com você, faz isso para mim. A pessoa já fica, é tudo eu, é tudo eu. É porque você é o próximo líder, cabeção. Você é o, você é o próximo. Oh, Jeová. Fala assim, fala, Jeová. Fala para ele. É. Mas aí a gente fica, né, meu irmão, fica mandando em mim, fica mandando em mim. Fica mandando... E eu comecei a aprender, eu sentava lá, e eu dava tudo prontinho, eu começava e perguntava, e daqui a pouco, irmãos, aí o menino saiu de férias. Quando o menino saiu de férias, ele falou para o encarregado dele, coloca o Paulinho ele já sabe o serviço. Olha aí, irmãos, ele já sabe. Irmãos, eu estou numa imunidade aqui, como pregador, eu não estou falando algo para me gloriar. Amém, Jesus? Eu estou falando como testemunho. Digam graças a Deus, tá? Coloca humildade nas minhas palavras, pelo amor de Deus, tá? Porque o intuito aqui não é me gloriar de nada, tudo é graça de Deus. Aí, veja só, ele falou, coloca o Paulinho, e eu coloquei, só que aí uma coisa você aprendeu, outra coisa você está na frente. E aí, quando eu estava na frente, irmãos, o que eu fazia? Eu ia tal, trabalhava, só que eu não conseguia dar conta, da mesma forma que o rapaz dava conta. Aí eu chegava assim para o meu patrão e falava assim, olha, tem uma coisa aqui que ficou um pouco para trás, sabe que eu estou me adaptando, mas eu sou um cara esforçado. O senhor permite que eu venha trabalhar amanhã? Fazer uma extra amanhã? Era um sábado. Eu faço até meio-dia, deixo tudo pronto para segunda-feira. O cara olhava para mim assim e falava assim, pode vir. Eu ia lá e fazia extra. E não tinha aumento de salário não. Ia lá e começava. Deixava tudo pronto, tudo pronto, tudo pronto, tudo pronto, tudo pronto. Passaram-se 3 meses, depois que o rapaz voltou, ficou eu e ele na mesma posição. E ficou tudo pronto, e ali trabalhando. E ele ganhando mais do que eu. Depois de 3 meses, eu falei com o meu gerente lá, e pedi um reconhecimento. Ele foi e me deu na hora. Ele foi e me deu na hora. Irmãos, a Bíblia fala que o servo inútil só faz o que é mandado. Se você quer ser alguém na vida, no ministério, você tem que aprender com Josué, com Eliseu. Ninguém vai promover ninguém que só faz o que é mandado. E que só faz aquilo e faz ainda de meia boca ainda. Ninguém tem prazer assim. Você teria? Sim ou não? Porque tem muita gente reclamando, mas só fez o que foi mandado a vida inteira. Eita, que o glória a Deus não sai agora. É ou não é? Irmãos, no ano eu recebi 3 aumentos. Quando eu saí de lá, eu era assistente de contas a pagar. Entrei como office boy. E teve gente que quando eu era assistente de contas a pagar, ainda era um office boy. Deus ajudou quem é esforçado. O José estava lá. E sabe quando que eu fui promovido? Esqueci de falar uma coisa. Eles estavam tendo corte na empresa e para não me cortarem antes de eu fazer tudo isso que eu te falei, de assumir lá o lugar, eles me colocaram no arquivo morto para cuidar do arquivo morto, organizar o arquivo morto. O arquivo morto de uma empresa de medicamentos como a Predimar, lá no Belenzinho, era enorme. Ficava eu e os roedores conversando o dia inteiro. Aí vinha um e falava assim, você é doido ficar aí, ó. Paulinho, se eu fosse você, ó, eles não valorizam ninguém aqui não. Não é assim a conversa? Né? Eles não valorizam ninguém aqui não. Se eu fosse você, ó, sai fora. O cara esforçado aí, dedicado aí, agora está aí, jogaram você no arquivo morto. Onde jogaram José? Na cova, irmãos. Na cova. Fala para o seu irmão assim, ó.
O favor de Deus é com você. Mas o caminho não é fácil. Amém? Na cova. Irmãos, da onde me chamaram? Do arquivo morto. Foi onde eu assumi as férias do menino. Eu não sei se você está no arquivo morto. Mas se o favor de Deus está com você, Ele vai tirar você do arquivo morto. Ele tira você do arquivo morto. Então o arquivo morto não pode falar mais com você do que a graça de Deus, do que aquilo que Deus falou que faria na sua vida, gente. Porque se o arquivo morto que está diante dos seus olhos falar mais do que você, do que a graça de Deus, a palavra revelada a você, falar com você, eu sinto muito, mas você não vai conseguir. Como muitos não conseguiram. Mas se você olhar para a palavra, você vai conseguir. Você vai conseguir. Você pode ter certeza. Por quê? Porque o Senhor estará com você. E todos verão. Uma das coisas que fez José ser colocado como governador, saiu da boca do próprio faraó. Quem eu colocaria sobre todo o egípcio, senão alguém que tem o favor de Deus, alguém que tem o Espírito de Deus. Eis aí José. E quem há o Espírito? De Deus. Tirou o anel dele, toda a autoridade tinha dada. Isso é tremendo, irmãos. E os outros estavam lá, tudo achando, não, vai colocar eu, vai colocar eu, vai colocar eu. O povo contencioso, o povo, sabe? Que tinha tudo quanto é espírito, menos o de Deus. E Deus foi e colocou José. Deus levantou José, porque Deus era com José. E foi o homem próspero, diga amém, Jesus. E estava na casa do seu senhor egípcio. Você vai ser abençoado, vai ter o favor de Deus, independente de onde você trabalha, independente de onde você estiver. Independente. Você vai ser próspero e vai ser abençoado. Versículo seguinte, vamos ler até o 5 para a gente orar. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua... Olha o que fala a Bíblia. E tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Favor de Deus. Favor de Deus. Continue. José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e o entregou na sua mão. O que, gente? Tudo o que tinha. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui acredita em Deus? Levanta a mão. Quem aqui acredita que Deus pode acreditar em você? É isso aí. Irmãos, se Deus deu um ministério desse para nós, Ele acreditou ou não acreditou na gente? Sim. Então, tudo que Deus coloca na nossa mão, a gente tem que honrar. Por mais simples que seja. Aos nossos olhos. Porque aos olhos de Deus, tudo tem importância. Tudo tem importância. Você já imaginou Deus chegar e falar assim, ó, eu acredito em você. Né? Eu acredito em você. Eu confio em você. Quando Deus chamou Gideão, vai nessa tua força porque eu sou contigo. Eu confio na tua força. Eu acredito em você, vai que eu sou com você. Eu acredito. Quando Deus entrega algo na sua mão, é porque Ele está acreditando em você. Quando o pastor entrega algo na sua mão, quando o seu pai entrega algo na sua mão. Tem filho que dá para deixar para cuidar de outro. Tem ou não tem? Tem.
Então tem gente que a gente confia, a gente acredita, aquela pessoa, ela ganha a nossa confiança. Eu estava lá no Nordeste, e quando eu estava visitando as igrejas, eu falo, isso não é para a glória do Jonathan não, mas é para a glória de Deus. Isso não é uma construção porque ele está pregando bem, não é nada disso, ou porque ele canta bem, não é nada disso. Quando você entrega algo na mão de alguém, isso envolve caráter, isso envolve muitas outras coisas, muitos outros princípios, envolve uma história, envolve um caminhar assíduo, firme, sem, sabe? Porque se a pessoa caminha com você, ela fica assim, você vai confiar? Você não confia. Então a pessoa tem que entender, quando ela pega alguma coisa, é um voto de confiança, ela tem que honrar. Porque se ela não honrar, ela perde a confiança. Ela tem que honrar. Aí eu peguei e falava lá, o pastor falava assim, quem ficou lá cuidando da igreja? Eu falei, meu filho ficou lá. Seu filho? Eu falei, é. Rapaz, vou falar uma coisa para vocês. Eu não ligo para perguntar como está. Eu não ligo para perguntar como foi. Eu sabia que o pastor estava cuidando dos obreiros, que ele estava cuidando da igreja, que a igreja amadureceu a ponto de saber que Cristo é o centro da nossa fé. Eu sabia que o Lucas não era de faltar. Já mostrou isso, entendeu? Eu sabia que os obreiros, né, iam honrar. Eu já sabia. Sabia que a Aline não ia deixar de estar ali cuidando. Eu já sabia. Você conhece as pessoas. Eu sabia que o seu Rafael, domingo, quinta noite, embora ele não seja um obreiro, mas está sempre com a esposa dele, que é um obreiro, estaria aí com o balde aí, limpando a igreja para o próximo culto. Sabe, você começa a ver. E eu falei, rapaz, em 22 anos, a primeira vez que eu saí e confiei, 100%. Está dando para entender? Porque essa confiança foi construída. Foi construída. Eu durmo do lado da minha esposa, eu não consigo eu nem sou tentado em nada. Porque existe uma confiança construída. Então, quando Deus entrega algo na sua mão, sabe? É porque Ele está confiando em você. Ele está confiando em você. Ele está confiando em você. Ele fala assim, ó, seja fiel no pouco, que sobre o muito, eu te colocarei. Deus é conosco. Deus é conosco. Deus é. Se é para Jesus, então aplaude mais forte que é para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu não quero ser injusto com os demais que eu não citei nomes, mas todos vocês, eu acredito em vocês. Diga amém, Jesus. Para a glória do Senhor. Então mantenha-se firme, porque Deus, Ele procura, ó, os fiéis da terra, para que estejam com Ele. E aqueles que observam o caminho reto, Jesus fala, esse me servirá de forma agradável, com piedade. Esse me servirá com reverência. Esse me servirá. E será graça pura para todos nós.